E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, segundo bimestre, chegamos já. Infelizmente continuaremos nessa pegada à distância, mas vamos em frente, né? Sigamos nas nossas orientações de atividades por aqui. Primeira coisa que eu peço a vocês, se vocês ainda não receberam o caderno, a apostila 2, eu vou mandar para vocês aqui, para vocês pelo menos terem uma ideia de onde vem. Assim vocês podem copiar no caderno, tá bom? É uma outra coisa que eu peço para vocês desde já. Vocês devem saber melhor do que eu, os colegas que estão conseguindo acompanhar as aulas e quem não está. Peço que vocês façam o seguinte: não, eu não vou pedir para você se inscrever no canal nem dar aquele like, não é isso. Faz um favor para mim quando você assistir esse vídeo. Tá vendo o botão compartilhar aí embaixo? Clica nele, manda para os grupos que você tem, manda para o grupo da sala. Assim o pessoal pelo menos assiste a aula, tem como acompanhar melhor, às vezes não está conseguindo fazer no centro de mídias. Este vídeo que eu vou gravar para vocês aqui aborda o que passou no centro de mídias, notação científica, parte 1, parte 2 e parte 3, tá? Então, este vídeo que eu vou gravar para vocês aborda essas três partes. Então, vamos a ele. O que a gente vai trabalhar nessa situação de aprendizagem? Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica, tá? Atividade 1. As descobertas da base 10. Observe o quadro a seguir. Analise os números que estão dispostos no quadro. Verifique se é possível escrever uma regra que permita completar o quadro, considerando as relações entre os números. Complete as colunas coloridas. Pessoal, o que a gente precisa analisar nessa situação? Observe aqui, ó, 10 elevado a zero. Lembra quando eu expliquei potenciação para vocês? Eu falei que todo número elevado a zero sempre é igual a 1. Então, o que a gente vai fazer a partir disso? Observe o que acontece. Vamos começar pelos expoentes positivos primeiro. 10 elevado à primeira é 10. 10 elevado ao quadrado é 100. 10 elevado à terceira, 1000. 10 elevado à quarta dá 10.000. 10 elevado à quinta, 100.000. Então, 10 elevado à sexta vai ser 1 milhão, tá vendo? Vamos escrever isso de uma forma melhor aqui, né? Vamos ajeitar a letra, que de letra feia já basta a minha, né? 10 elevado à sexta, aqui vai ser 1 milhão. Vocês repararam que conforme o número cresce, nós temos aqui, ó. Olha, observa o expoente e olha a quantidade de zeros. Isso funciona apenas para as potências de base 10, tá? Ó, o expoente é 2, 2 zeros. O expoente 3, 3 zeros. O expoente 4, 4 zeros e assim por diante. Certo? Observa o que acontece com os expoentes negativos. Nós temos aqui de 0 para 1. 0 para menos 1, nós temos um expoente negativo, ou seja, olha aqui, ó, menos 2, ó, menos 3, ó, menos 4, ó, menos 5, ó. Observa que, conforme o expoente diminui, no caso, né, que o negativo quanto menor, quanto mais longe do zero, menor o número, isso significa que menos 3 é menor que menos 2. Então, observe também que conforme menos 1, uma casa decimal. Menos 2, duas casas decimais. Menos 3, três casas decimais. E assim por diante, tá vendo? Então, aqui no 10 a menos 5 vai estar o quê? 10 elevado a menos 5 vai ser 10 elevado a menos 6, no caso, né? 0,000001. São 6 casas decimais, tá vendo? Então, isso que é importante que a gente perceba neste momento, porque a gente vai lidar nessa situação com a aprendizagem com números imensos, como os desse texto aí, que eu vou deixar para vocês fazerem a leitura depois, mas observe esses números aqui, ó. Eu não vou nem me dar o trabalho de ler, porque, ó, esse aqui, por exemplo, ó, são 510 milhões e 72 mil quilômetros quadrados. Então, pensa o tamanho desta área. A sala de aula de vocês, por exemplo, ela tem, vamos chutar alto, de 20 a 25 metros quadrados. Pensa no que é uma área de 500 milhões de quilômetros quadrados. Tá?
Isso aqui, ó, são 5 septilhões. Como que você escreve um negócio desse? Então aqui, ó, você teve dificuldade para realizar a leitura do parágrafo anterior? Como você poderia reescrevê-lo de uma forma diferente? Neste texto, nós temos o quê? Valores muito elevados e que às vezes são difíceis de compreender, mas é uma maneira de escrevê-los de forma que seja possível compreendê-los. Essa escrita é muito utilizada pelos cientistas, são mais conhecidas como notação científica. Aí na atividade 2.2, tá lá. Notação científica é o modelo pelo qual... Peraí, antes de avançar, só uma coisa. Nesse parágrafo aqui, ó, tá vendo? Você teve dificuldade para realizar? Como você poderia reescrevê-lo de uma forma diferente? Você pode aí no seu caderno tentar escrever esses números de outra forma, mas o que a gente vai prestar atenção aqui é como fazer essa escrita a partir da notação científica, que é o que a gente vai fazer nas próximas atividades. Neste vídeo eu vou dar orientações para que vocês possam avançar nesse estudo e fazendo as atividades que estão aí na apostila de vocês. Com relação a atividades valendo nota, toda atividade que vai valer nota vai estar escrito atividade avaliativa e o número dela com a sua descrição. E eu vou usar um formulário para fazer isso, que assim que vocês terminarem, vocês já sabem a nota de vocês naquela atividade. Ok? Então vamos lá. Notação científica é o modo pelo qual representa-se os números muito grandes ou muito pequenos na forma de produto, em que um dos fatores é uma potência de base 10. Além disso, ajuda a comparar números muito grandes ou muito pequenos. Para representar os números em notação científica, utilizamos a seguinte forma. Ó, A vezes 10 a n. O que significa isso aqui? A vezes 10 elevado a n. Nós temos um número qualquer, vezes 10 elevado a n. O que seria este n? Seria um expoente. Eu vou usar exemplos numéricos aqui no cantinho. Ó. 3 vezes, esse pontinho é multiplicação, hein? Vezes 10 ao quadrado, por exemplo. Isso aqui é uma forma de escrever que número? 300. Tá vendo? Claro que assim 300 é mais fácil escrever 300 que escrever na potência, mas se fosse 3 milhões? Lembra da tabela do exercício anterior? Esta tabela aqui, para quem não se lembra. Lembra que nós fizemos este número A, nesse nosso exemplo, seria o 3. E o 10 seria o quê? 10 elevado a quanto? Olha quantos zeros tem aqui. São 6 zeros, então 10 elevado a sexta. Isso é notação científica. Então, o A é um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Tá? Isso é notação científica. Mas se fosse um número quebrado, Leandro, ó, 3.574.000. Lembra o que a gente tinha feito no exercício anterior, que a gente contava os zeros, e nos expoentes negativos, que era menos 1, menos 2, menos 3, a gente contava a quantidade de casas decimais? O exercício traz um spoiler, traz um exemplo disso, mas eu vou dar um spoiler para vocês aqui, ó, que a notação científica, como própria aqui está dizendo, ó, um número, o A é maior ou igual a 1 menor que 10, a gente vai fazer o quê? Se escrever 357 é maior que 10, né? Então, a gente sempre vai colocar uma vírgula depois do primeiro número inteiro. Ou seja, aqui vai ficar 3,574. E ó, a partir da vírgula, a gente conta quantas casas ficaram. Então, aqui, ó, quantas casas tem? A vírgula a gente colocou aqui no 3, não foi? Daqui até o final do número, quantas casas tem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente coloca isso multiplicado por um fator de base 10, ou uma potência de base 10, o que dá 3,574 vezes 10 elevado a sexta. Tá vendo? E assim com todos os outros números. Eu vou dar um outro exemplo para vocês verem. E eu acho que a gente chegou a discutir isso em sala antes da gente se afastar. 252. Como que a gente vai escrever isso em notação científica? Ó, a gente coloca a vírgula depois do primeiro número inteiro, ó, vezes 10 elevado a quanto agora? De onde a gente colocou a vírgula, que foi aqui entre o 2 e o 5? Quantas casas até o final do número? 2? Então, vezes 10 elevado a 2. Tá vendo? E assim por diante, ó. Temos aqui outra notação científica. E se fosse um número negativo?
Se fosse um expoente negativo, onde que os expoentes negativos se aplicam? Ele não vai fazer menção ao número negativo. Vamos supor que você tem aqui 0,125 e você quer escrever esse número como notação científica. Como você vai fazer isso? Da mesma forma, a gente vai escrever um número, a vírgula a gente vai colocar entre os dois números inteiros que sejam diferentes de zero. Então aqui vai ficar com 1,25 vezes 10 elevado a quanto agora? Ó? Agora que vem o segredo. Ó. Quantas casas decimais que nós temos aqui? Neste caso, ó, onde a gente colocou a vírgula? Pensa aqui, onde a vírgula estava inicialmente? Ele estava aqui, ó, entre o 0 e o 1, certo? Quando você deslocou a casa para colocar a vírgula, não foi uma casa só? Então isso, ó, vezes 10 elevado a menos 1. A diferença entre o expoente positivo e o expoente negativo é a quantidade de casas que a gente vai deslocar a vírgula. Quantas casas decimais a gente utilizou? Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui do outro lado. Ó. 0,0012. Como a gente vai escrever isso? Nós vamos colocar aqui, ó, 1,2, porque a vírgula vai entre os dois números que sejam inteiros e diferentes de zero. 1,2, isso vai ser um fator de um produto, uma potência de base 10, que isso a gente já sabe. E o expoente? Quantas casas a gente deslocou a vírgula de onde ela estava inicialmente, que era lá no 0, até aqui 1, 3. Então 10 elevado a menos 3. Certo? E na sequência a gente vai detalhar outras formas. Espero que isso tenha ficado um pouco mais claro para vocês, para que a gente possa seguir, tá bom? Lembrando que é extremamente importante que você faça essa atividade aí na sua apostila, tá bom? E aqui o exercício pediu para a gente fazer o quê? Ó? Esses números que apareceram no enunciado estão aqui escritos de outras formas. Que outras formas? Aquele é os 12.756.000 metros. Como a gente escreve isso? Ó, arredondando 12,7 milhões de metros, o que é também uma escrita simplificada de um número, tá? Falando em escrita, falando em atividade avaliativa, eu vou aproveitar essa atividade aqui, eu vou passar uma pesquisa para vocês fazerem sobre este assunto, para que fique um pouco melhor. Eu vou colocar alguns itens na pesquisa do que vocês devem pesquisar. Já adianto, como vai ser essa entrega? Vou colocar um documento no qual vocês podem digitar nele mesmo, tá bom? Ou se não conseguir digitar, faz no caderno, vocês me entregam assim que voltar, ok? Ou arredondar para a classe mais próxima, ou seja, 12,7 arredonda para 13, fica 13 milhões de metros. E assim em todos os exemplos. Ó, os 5,9 septilhões aqui, ó, que eu havia falado para vocês no item anterior. Sigamos em frente, ó. Números grandes representados em metros por notação científica. Ó. 150 isso tudo aqui que a gente não consegue nem ler. Fica 1,5 vezes 10 elevado a 11. Por que 1,5? A vírgula foi colocada entre os dois números inteiros da maior classe do número. E o restante, ó, 1,5. Quantas casas sobraram? Ó? 3, 6, 9, com mais 2, 11. Por isso, 11 ali. Tá bom? E ó, na tabela de baixo, números muito pequenos. Ó. O comprimento de onda de certa onda de raio X é 0, essa infinidade de 0, 5 lá no final. Então aqui, ó, por que 5 vezes 10 elevado a menos 10? E 5 é a mesma coisa que 5,0, tá bom? Não há problema nisso. Por que vezes menos 10? Ó, se a vírgula parou aqui. Quantas casas tem? Quantas casas ela andou de onde ela estava inicialmente para onde ela parou agora? Foram 10 casas. Você contar aí, tem 3. Ó. 3, 6, 9, mais um aqui, menos 10. E é o mesmo exemplo desses dois. Tá ok? Atividade 2.3. Reescreva o primeiro parágrafo do texto, números que impressionam e os números que aparecem na forma de notação científica. Então, como vocês vão organizar essa tabela? Essa tabela de vocês deve ficar parecida com essa. Ó, todos os números que apareceram lá no texto que vocês leram, em páginas anteriores, escritos como notação científica. Então, aqui na coluna do meio, ó, notação científica de
Essa primeira linha, por exemplo, 12.756.000 metros. Olha onde foi a vírgula, ó. 1,2756 vezes 10 elevado a 7. Agora, por que 10 elevado a 7? Ó, a vírgula veio aqui. Quantas casas ficaram? Ó? 3, 6 mais um 7. Por isso, vezes 10 a sétima. Arredondando, 1,3 vezes 10 a sétima. Ok? E assim, todos os exemplos abaixo, escritos utilizando este mesmo raciocínio. Bom, vamos em frente, meu povo. Atividade 2.4. Ai, que delícia. Escreva duas formas diferentes os números a seguir. Uma coisa que vocês podem fazer é escrever como... Quando vocês estiverem aqui, por exemplo, como esse exemplo da letra A, que é 40... 40... Isso aqui são 40 bilhões. Então, ou você escreve 4 vezes 10 elevado à décima. Por que elevado à décima? Aqui, ó, são 3, 6, 9, mais um zero aqui, 10. Ou 40 vezes 10 à sexta. O que você faz? Representa os números da classe que você está e conta os zeros que tiver. Por padrão, a gente utiliza esta recomendação aqui, tá? Esta representação com um número só. Tá? Isso é um padrão para notação científica. E esse aqui, 0,02. Então, ó, a vírgula iria onde? Lá no 2. Então, 2 vezes 10. Quantas casas decimais? 2. Então, menos 2. Tá? E assim vocês completem o restante desses exercícios. Lembrando, a dúvida que você tiver, comenta aqui no vídeo como comentário que fica mais rápido para eu responder. Tá bom? Então, bons exercícios, boas atividades para vocês aí. Item 3, olha lá. 2.5. Compare os números abaixo utilizando sinais menor ou maior. Como seria isso? Você vai pegar aqui, ó, 10 elevado a menos 7 e 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 7 é 0,00000001. 10 elevado a menos 3 é 0,001. Qual dos dois é maior? 10 elevado a menos 3, né? Então, uma dica para vocês. Quando você estiver trabalhando com a potência, lembra, se for negativo, quanto mais longe do zero, menor é o número. Da mesma coisa aqui. Então, 10 elevado a menos 7 é menor do que 0,001. Tá vendo? E aqui, ó, 2 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui a gente tem uma pegadinha. Enquanto vocês não dominam isso, escreve, como a gente escreve 2 elevado a menos 4? Lembra que eu falei? Se é menos 4, são 4 casas decimais? 0,0002. E o 2 elevado a menos 3? 0, são 3 casas decimais. 0,002. Ou seja, 2 vezes 10 elevado a menos 4 é menor que 2 vezes 10 elevado a menos 3. E os outros dois deixo para vocês fazerem as devidas continhas aí. Bom? Atividade 3, trabalhando com números grandes e pequenos. E este exercício, essa atividade, traz a definição de pixel, que a gente vê nas TVs, seja ela de que tamanho for. Tá? Pixel é o menor elemento em um dispositivo de exibição. Por exemplo, um monitor, ao qual é possível atribuir uma cor. De uma forma mais simples, um pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que um conjunto de pixels forma várias cores. Um conjunto de pixels com várias cores formam a imagem inteira. Eu vou falar uma forma de você visualizar isso, mas não faça isso na sua casa, que pode ser prejudicial. Se você chegar com o seu olho bem perto da televisão, bem perto, você vai reparar que tem bloquinhos, como se fosse isso aqui, um bloquinho mais ou menos desse jeito, com cores diferentes. Normalmente são 3, 4 coresinhas que você consegue distinguir lá. E são vários e vários bloquinhos desses que formam a imagem que a gente tem na TV. Se você não tiver como ver, não tem problema, tá? Isso é apenas um exemplo. Então vamos em frente. Como a gente vai fazer este exercício? Tá lá. Cláudia quer comprar uma câmera fotográfica.
Ao pesquisar em sites de compras, encontrou vários modelos e anotou-os com as respectivas resoluções. Então, como a gente faz para calcular esses pixels? Aí você tem, no modelo AX, a resolução da câmera é de 1334 por 750 pixels. Para evitar confusão, mais tarde eu explico por que ele vem escrito desta forma. Quantos pixels tem esta câmera aí? 1334 vezes 750 vai dar 1 milhão. E 500. Isso em pixels, ou seja, este modelo AX tem 1 milhão e 500 pixels. E o modelo KYK? Você vai fazer a mesma coisa, você vai multiplicar os 1920 por 1080, o que vai nos dar 2.073.600 pixels, tá? E o modelo Super K? O modelo Super K, você vai pegar os 2.436 que estão aí, multiplicar por 1.125, o que vai dar 2.740.500 pixels. Tá bom? Então é isso, pessoal. Isso é o que vocês vão fazer. Então tá aí, escreva em seu caderno qual é a quantidade de pixels existente na câmera de cada um dos modelos. Para comparar os resultados, escreva-os em notação científica. Qual modelo possui a melhor resolução? Justifique. Então, o cálculo que nós fizemos aqui, que foi 1.500.000 pixels, você tem aqui. A gente pode arredondar esse número para simplesmente 1 milhão. Como a gente escreve isso em notação científica? 10 elevado à sexta, que é igual a 1 vezes 10 elevado à sexta, que é 1 milhão. Tá vendo? Os 500 acabam ficando irrelevantes aqui, por este motivo que a gente muda. Tá? Vamos lá. O outro modelo, que é o Super, que é o do meio, 2.073.600 pixels. Os 600 a gente pode ignorá-lo, né? E 600. Na hora de escrever como notação científica, você vai escrever como 2,073 vezes 10 elevado a quanto? Aqui, 2,073 vezes 10 elevado a sexta. Esse aqui eu não coloquei. Coloquei 1 e vocês terminem, tá? 1 vezes 10 elevado a sexta é o valor do modelo AX. O modelo KYK é 2,073 vezes 10 a sexta. E o último modelo aí, vocês façam e comparem os três valores que vocês acharam. Peço favor para você, comenta a sua resposta aqui no comentário, tá? Seria interessante eu ver como vocês estão pensando nisso. Se você não conseguir colocar a resposta neste momento do vídeo, que você só está assistindo o vídeo e depois vai parar para fazer, depois que fizer, assiste o vídeo de novo e comenta a resposta no momento certo aqui, tá bom? Atividade 3.2. Agora que vocês já sabem como escrever a notação científica e como calcular a quantidade de cada um, tarefa de vocês aí, completem cada um destes itens e apontem aquela que seria a necessidade de João. Do que o João precisa? Ele quer um monitor grande e de excelente resolução. Ou seja, quanto melhor a resolução, melhor para ele. Então, pesquisem isso daí e me informa qual seria a escolha certa para o João. Por mais óbvia que esteja essa resposta, eu gostaria que vocês fizessem as contas direitinho. Atividade 4. Como podemos tocar o Sol? Então tá lá, a atmosfera solar é alvo de muitos estudos. Por este motivo, um laboratório apresentou um projeto que traz um grande desafio. Será possível tocar o Sol? E quem sabe desvendar os mistérios que intrigam há décadas a ciência? Nessa busca, os cientistas iniciaram os estudos para desenvolver um aparelho que seja capaz de gravitar a 6,4 milhões de quilômetros do Sol e que suporte ser exposto a temperaturas superiores a 1.300 graus Celsius, ou 1,3 mil graus Celsius.
O orçamento foi calculado em 4,8 bilhões de reais, caso o projeto seja colocado em prática no futuro. Considerando que esse estudo é uma possibilidade futura e com base nos dados apresentados no texto acima, escreva utilizando todos os algarismos a temperatura, a distância e o valor do orçamento. Como que você vai fazer isso? Utilizando todos os algarismos. 6,4 milhões equivale a quanto? 6,4 milhões, o que significa escrever com todos os algarismos? 6 milhões e 400 mil reais. Tá? É isso que vocês vão fazer nessa atividade. 1,3 mil, 1.300 graus Celsius. 4,8 bilhões de reais eu vou deixar para vocês fazerem. Tá bom? 4.2. Os cientistas que receberam o desafio de desenvolver o projeto de criação do aparelho que seja capaz de orbitar a esfera solar estimam que o raio de Sol mede aproximadamente 695.700 km. Ajude esses cientistas a calcularem o tamanho do diâmetro do Sol. Apresente o resultado na forma de notação científica. Explique como você chegou a esse resultado. Nada mais vocês vão fazer do que pegar isso daqui, ó, este número aqui, 695.700 quilômetros, e escrever como notação científica. O que vocês fizeram até agora? Lembra lá, 695.700. Vocês vão escrever isso como notação científica, ou seja, 6,90 ou 957 vezes 10 elevado a quanto? Entendeu? É isso que vocês vão fazer aí. Ó, atividade 4.3. Pode fazer que eu quero isso aqui na volta, hein? A distância de um ano-luz, a velocidade da luz. Pode pesquisar. Se quiser colocar a resposta no comentário do vídeo, pode fazer, porque a resposta é curta, não é uma pesquisa longa, tá bom? Atividade 5. Ó, as operações e a notação científica. Algo perfeitamente possível de cair em prova. Inclusive, vocês fizeram uma atividade avaliativa sobre isso, lembram? Lá no comecinho, quando a gente estava fazendo a revisão. Então, para muitos de vocês, isso está tranquilo. Produto de potência de mesma base. Vou resumir, ó. Conserva a base quando for a mesma e soma os expoentes. Divisão entre potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Tá bom? Por último, aplicando as propriedades, resolva as expressões a seguir, pessoal. Como 56,7 vezes 10 elevado a menos 3 mais 0,01 vezes 10 elevado à terceira. Pessoal, soma e subtração entre notação científica não tem jeito. Vocês precisam converter o número para decimal para fazer. Então, 56,7 vezes 10 a menos 3... Quantas casas decimais que tem mesmo? Menos 3, certo? Então, como vocês vão fazer isso? Cinquenta e 56,7 vezes 10 a menos 3. Vocês vão fazer como? De que forma? Isso convertido para número decimal vai dar 0,0567. Que afinal de contas são 3 casas decimais. Então, ó, 56,7. Ó. Vendo 3 casas que ele andou. Isto mais 0,01 vezes 10 a terceira, está multiplicando, está colocando mais 3 zeros. Como aqui tem 2 casas decimais, você acrescenta uma. Ou seja, 2 vai faltar uma. Isto vai dar 10. Aí vocês terminam a conta. Pode ser? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar esse vídeo com seus amigos que não estão conseguindo assistir. Isso você consegue fazer. Se você estiver assistindo no seu celular, clique em compartilhar, manda com o WhatsApp, aí você manda para quem você quiser, que a intenção é que o aprendizado aconteça, tá bom? Muito obrigado a todos. Até logo, pessoal.